Irmãos, eu vou começar porque desde lá de casa, né, eu percebi que o inimigo ele é muito sagaz para tentar paralisar a gente, né, e justamente no horário, estava até falando com a Valéria, né, justamente no horário de vir para a oração, começaram a atirar lá na frente de casa, né, e eu fiquei impressionada naquele momento que o meu coração estava em paz, e aí eu falei assim, eu vou para a oração, com tiro ou sem tiro eu vou subir essa rua. E depois começou a me dar uma dor na minha barriga, e aí eu falei, Everton, bora orar antes de a gente sair. E aí a Ellen chegou lá em casa, né, e a gente subiu a rua, né. E eu vim com aquilo na minha cabeça, né? Eu vim pensando, né? Justamente toda vez quando é no horário de vir para a igreja, acontece alguma coisa. E eu falei assim, eu sei, Satanás, que tu quer colocar medo na gente, paralisar para a gente não ir para a oração, mas a gente vai chegar lá. Então, irmãos, quando eu cheguei na igreja e começou a oração, eu me ajoelhei e eu falei para o Senhor, a única coisa que eu falei para o Senhor, eu agradeci a Ele, né? Eu agradeci a Ele pelo aquele nervosismo meu ter saído, né? E eu estava em paz. E a única coisa que eu tinha pedido para o Senhor também é que eu queria sentir a presença dEle, né? E não queria pedir mais nada, somente que Ele viesse me tocar, que eu viesse sentir a presença dEle aqui nesse lugar, né? Irmãos, eu fui tocada pelo Senhor, fui renovada pela presença do Senhor, né? Pelo Espírito Santo. E depois a apóstola ministrou em mim, né? Apareceu os anjos do Senhor e eu fiz a pergunta para eles e eles responderam que sim. E logo eles me levaram ao céu e eu fui num lugar no céu lindo, irmãos. Era um jardim, não tem como descrever. Não tem nem como desenhar, não tem como explicar, é muito lindo, é maravilhoso. E eu me lembro que eu ainda falei assim pro anjo, seria bom se eu ficasse já aqui. E ele olhava para mim e ele falava assim, ainda não, porque aquela parte ali do céu não sei explicar, né? Mas ele caminhava comigo naquele lugar e vinha um homem na minha direção e eu ainda não tinha visto aquele homem e ele se apresentava para mim como Davi. E ele falava, né? Oi, eu sou o Davi. E eu ficava olhando para ele e ele falou assim, você conseguiu chegar até aqui. E eu falei assim, amém. Eu estava muito feliz, eu estava muito alegre. E ele falava assim para mim, você não deve parar. Você tem que continuar. Cada um de vocês tem que continuar, vocês não podem parar. E eu ficava prestando atenção, ele falar aquilo para mim. E ele falava assim, sabe qual o significado da perseverança de vocês? E eu continuava ouvindo ele e ele falava assim, um bom soldado aprovado diante do Senhor. E eu falava amém. E, irmãos, eu olhava para o outro lado. Eu não saía dali, mas é como se aparecesse uma tela para mim. E eu via como se fosse do outro lado o inferno. E ele me mostrava. E ele falava assim, tá vendo? E eu falava assim. E ele falava assim, aquela ala
é somente dos crentes. Você está vendo, e eu sim estou vendo, e aquelas pessoas sofrendo, clamando o nome do Senhor, porque conheciam a verdade. Ele falava para mim, eles conheciam a verdade, mas no meio da caminhada eles deixaram de acreditar, eles deixaram de orar, eles pararam. E quem para não vai herdar a vida eterna. Esse é o caminho, você está vendo? É o caminho da morte eterna, aonde eles estão. E eu falava assim, amém. E ele falava assim, passe esse recado para a igreja. No momento mais difícil da vida de cada um de vocês, não é para parar de orar, não é para parar de buscar a face do Senhor nesse lugar, porque o Senhor, Ele está aqui todos os dias. E eu falava amém. E ele falava assim, cada um de vocês persevera até o fim. E eu falei amém. E ele falava assim, para vocês herdar esse lugar. E eu falava mais uma vez amém. Então, irmãos, o anjo do Senhor me levava até a sala de armaduras, e eu era revestida com as armaduras do Senhor. Para mim, eu já ia assim, ir para frente da guerra, né? Já ia começar a guerrear. E aí o anjo me mostrava um exército, irmãos, de demônios, muitos, que eu fiquei assim, mais assustada ainda. E ele falava que aqueles demônios eram os que estavam agindo para acabar com o Brasil. E eu ficava assustada. E eu falava assim, meu Deus do céu, vou ter que lutar com tudo isso. E ele falava assim, é por isso que vocês não podem parar de vir para a oração, porque eles não param. Eles estão dia e noite, a cada minuto. Eles não perdem tempo. E não é hora de vocês, guerreiros, perder tempo parado na casa de vocês. Vocês têm que confiar no Senhor e continuar, que a vitória o Senhor vai dar. E eu falei assim, amém, sim, amém. Então, irmãos, o anjo me levava para guerrear. E ele falava também assim, quanto aquelas pessoas estão clamando ao Senhor pela nação. Ele falava que o Senhor queria a gente aqui orando e guerreando pela nossa nação, que só é assim que o Senhor vai dar a vitória. Amém? A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim, ó: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, né? Talvez você não tenha entendido no início, né? Mas, como eu já falei algumas vezes no canal, a Igreja Shalom Manaus ela é situada na zona leste de Manaus. E, né, a zona leste de Manaus é considerada uma região mais perigosa da cidade, né? Onde também tem muitas pessoas carentes, onde também tem muito tráfico, né? E, irmãos, é o melhor lugar para a Igreja do Senhor estar, né? Porque nós ganhamos traficantes, nós ganhamos pessoas que eram envolvidas com tráfico, sabe? Temos ganhado pessoas humildes, temos cuidado de vidas, pessoas necessitadas, sabe? São ajudadas pela igreja. E, né, a área onde a irmã Andresa
moro, né, uma área de risco, né, constantemente tem troca de tiro, essas coisas, mas o Senhor tem guardado, amém, amados irmãos? Então você pode ver no começo da experiência dela, ela relatando um pouco sobre isso, né, ficam com medo de sair de casa, mas o Senhor é o guarda de Israel, amém, amados irmãos? Você pode notar também a facilidade, né, de entrada, de adentrar nas regiões celestiais, de entrar no campo espiritual, meu Deus, né, e a serva do Senhor falou com Davi, né, um soldado, um guerreiro do Senhor, o rei Davi, né, e que bênção, irmãos, e você vê o que o Senhor falou aí para perseverar e perseverar até o fim. Muitos já desistiram, irmão, muitas pessoas estão esfriando, Satanás tem lançaram suas redes, Satanás tem executado seus planos malignos, né? Também tem os feiticeiros, os bruxos, os macumbeiros que fazem, que guerreiam espiritualmente contra a igreja do Senhor, e todo dia a gente vive essa guerra, irmãos, sabe? E o Senhor, você viu aí, né? Muita gente na frente dos quartéis também, no final lá falando, né? E o Senhor quer que a gente ore, né? Quer que a gente ore pela nação, quer que a gente ore pelas nossas vidas. O segredo é orar e orar constantemente, não é isso, apóstolo? É isso, apóstolo. O segredo é a oração, é a nossa arma de guerra, a principal fonte de vida na vida do cristão é a oração, né? E ela fala, tem a experiência dela tremenda, né? A forma de Deus trabalhar na vida espiritual da minha irmã para despertamento espiritual, e traz um recado muito lindo para a igreja e para a nação brasileira, né? O Senhor mostrava tudo o que está por vir a ela e como é que a igreja tem que se posicionar diante desse momento que a nação está passando. Isso é glorioso, isso é tremendo. Até nisso nós temos o cuidado de Deus. De uma coisa eu sou convicta, irmão, que tudo que está por vir na nação brasileira está debaixo do controle do Senhor, né? Deus está no controle de todas as coisas, a vontade do Senhor prevalecerá. Tem justos clamando na nação brasileira, o Senhor é um Deus que ouve e responde, né? Um Senhor eficaz nas suas ações. Então, amamos esse Deus lindo, continuaremos crendo no Senhor, continuaremos buscando ao Senhor todas as madrugadas, né? E pela manhã nos acercaremos desse Deus lindo. Amém? Então, que Deus abençoe a cada irmão com esse testemunho edificante para a glória de Deus. Amém, amados irmãos, né? Foi o tema da nossa campanha, né? Aquele que perseverar, né? Perseverando até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere, não desista. Espero que essa experiência tenha acrescentado algo na sua vida, e nós vamos seguir aqui em Manaus orando, buscando a face do Senhor até que o Senhor venha. Amém, apóstola? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por cada ouvinte, Senhor, cada serva que chegou até aqui no momento da oração. Pai, que o Senhor possa abençoar, que sejamos revestidos da Tua graça, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, para que a gente siga avançando a cada dia mais na Tua presença, meu Deus. Pai, cuida dos Teus filhos, cuida das Tuas filhas, Pai, cuida da nossa nação, cuida, Pai, do nosso Brasil. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos cada guerreira que ora, que persevera, que continua, Senhor, Te buscando, meu Pai. Muito obrigado por essa experiência, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do